Sejam muito bem-vindos à nossa casa de amor, nosso querido e amado CELI, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Eu me chamo Eduardo Santos e estou aqui novamente nesse ambiente virtual para nós conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não são os que gozam de plena saúde que necessitam de médicos. Esse é um tema bem, quando falado apenas o tema, nos causa um pouco de estranheza disso fazer parte do estudo do Evangelho. Mas isso está lá no Evangelho do próprio Cristo, quando ele estava jantando, convidou-os para jantar junto aqueles humildes, pobres, que na época dele não eram bem quistos na sociedade, e os fariseus questionaram aos seus discípulos, perguntando por que ele estava jantando com aquelas pessoas, já que elas não eram bem quistas na sociedade. E Jesus ouviu e respondeu aos fariseus, dizendo: não são os que gozam de plena saúde que necessitam de médicos. Por que será que o Cristo respondeu isso para eles? Não disse para eles exatamente o que queria dizer e disse novamente por parábola. Ele usou uma metáfora, que são essas parábolas, para explicar para eles que não adiantava ele jantar com as pessoas que estavam, entre aspas, consideradas pela sociedade prontas. E sim, ele queria jantar com aqueles que, sendo humilde, de bom coração, de boa fé, estavam dispostos a ouvi-lo, estavam dispostos a entender a sua mensagem, estavam dispostos a crescer com aquela mensagem que o Cristo tinha para passar. E foi por isso que o Cristo usou esse termo de não são os que gozam de plena saúde, ou seja, não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Não são os que estão maravilhosos bem, não são os anjos e querubins que precisam da ajuda de Jesus. Somos nós, aqui encarnados, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades. Nós precisamos da ajuda do nosso Mestre. E assim também nós devemos pensar. Enquanto pensarmos nos nossos irmãos, devemos pensar exatamente dessa maneira. Quem precisa da nossa ajuda? Quem são aqueles que precisam do nosso cuidado? São os necessitados. Porém, o Cristo também deixou bem claro lá, são aqueles humildes, de boa fé, de bom coração, dispostos a ouvir a palavra, a ouvir o que ele tinha para dizer. Porque também não nós devemos querer inserir alguma coisa na cabeça das pessoas. Devemos sim respeitar o seu tempo, cada um a seu tempo. E se as pessoas tiverem bom coração e boa vontade para nos ouvir, para ouvir aquilo que o Cristo tem para dizer, aí sim nós devemos usar dessa ferramenta para falar a essas pessoas. De nada adianta se nós pegarmos as pessoas muito bem desenvolvidas, muito bem estabilizadas, se nós pegarmos só as pessoas prontas e quisermos nelas fazer um estudo, fazer um complemento, fazer um auxílio. É importante auxiliar a todos, mas quem mais está precisando de ajuda? Quem mais precisa? São os doentes. Quem são os doentes espiritualmente falando? São aqueles que não estão preparados no momento, que estão com dificuldades, que porventura estão desestabilizados, desestruturados, desequilibrados emocionalmente e espiritualmente. A esses nós devemos procurar e amparar. E a esses que nós devemos dar mais espaço. E a esses que nós devemos nos preparar para poder ajudar. Por isso as palavras do Cristo são tão importantes para nós. Elas demonstram quem são as prioridades nos atendimentos, quem são as prioridades nos cuidados. São essas pessoas que necessitam de uma palavra, que necessitam de um carinho, que necessitam de um acolhimento, necessitam de um abraço. E todos nós, no nosso dia a dia, temos essas pessoas na nossa volta. Nós as encontramos, nós convivemos com elas. Basta que a gente amplie o nosso olhar, que a gente tenha o coração aberto para enxergar. Como o próprio Cristo dizia, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E os olhos que vejam com o coração e os ouvidos que ouçam com o coração. Precisamos ouvir mais essa nossa voz interior, que muitas vezes fica nos dizendo o que fazer e nós contrariando aquilo que está sendo dito, procurando outros caminhos.
E é por isso que a gente busca sempre encontrar no Cristo o apoio para esses momentos. Como o próprio Cristo disse, ele veio para explicar para a humanidade aquilo que já havia sido dito. As leis foram dadas por Moisés. Cristo veio reafirmar as leis. Cristo veio, além de reafirmar, veio exemplificar as leis. Então, em vários exemplos da sua trajetória, esse que nós estamos vendo é um deles, ele veio nos mostrar na prática o que nós precisamos fazer. Ao jantar com aqueles publicanos, que eram pobres, que eram humildes, que eram pessoas mal vistas na sociedade, ele estava simplesmente preparando-os para ouvir a sua palavra, para poder abrir os seus olhos, para poder abrir o coração deles. E eles estavam aptos a isso, eles abriram seu coração, eles tinham boa fé, eram pessoas humildes. Então, que nós saibamos entender essa mensagem do nosso Mestre Jesus para procurar dentro do nosso meio de convívio ou até fora dele, essas pessoas que estão necessitadas, que estão precisando. Às vezes elas estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos, necessitando de um acolhimento, necessitando de um abraço, necessitando de um carinho, necessitando apenas de atenção, de uma palavra amiga, de um conforto. Necessidades todas essas que o Mestre Jesus sempre exemplificou que nós aqui, enquanto encarnados, temos em diferentes escalas, mas todos nós temos. Então esse olhar cuidadoso, esse olhar carinhoso, esse olhar com muita atenção para o nosso irmão é que é necessário nesse momento. E no momento que nós estamos vivendo hoje, no meio de uma pandemia, mais ainda, contextualizando para o nosso momento, nós estamos ainda no meio de uma pandemia que consiste em afastar as pessoas em função do cuidado com o vírus, mas afastar as pessoas fisicamente. Não pode afastar as pessoas emocionalmente. Ela está nos dando a oportunidade também de olharmos para dentro de nós e identificar em nós aquilo que nós podemos contribuir com essa sociedade, aquilo que nós podemos contribuir com os nossos irmãos. E buscar esse caminho de contribuição, buscar esse caminho de ajuda, buscar esse caminho de atenção, buscar esse caminho de carinho, é o que é mais importante para nós. Todos nós temos dentro do nosso coração a vontade de fazer diferente. Às vezes nos falta o estalo e o momento de fazer. Talvez isso a pandemia tenha feito de bom. Ela fez muita gente acordar para o momento, para entender que o momento não é amanhã, o momento é agora. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos agir agora. O momento chegou. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos construir diferença na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Se doar, se entregar. Porque lembrem-se, não são os bons que precisam de médicos, não são os que estão com plena saúde que precisam de médicos, são os doentes. De novo, quem são os doentes? Os doentes espiritualmente falando, os doentes emocionalmente falando. Somos nós com as nossas dificuldades no dia a dia aqui nesse plano tentando evoluir. E, portanto, precisamos também nos ajudar, precisamos também nos modificar, usar toda essa energia para a modificação do nosso ser, transformar essa nossa situação momentânea em uma situação evolutiva, dar o primeiro passo. Talvez o mais difícil em toda a caminhada seja o primeiro passo. Quando a criancinha está lá aprendendo a caminhar, ela tem a maior dificuldade de fazer o quê? De dar o primeiro passo. E ao dar o primeiro passo, às vezes ela cai. E aí ela tenta de novo e ela cai. E às vezes ela tenta a terceira vez e ela cai. E na quarta, na quinta, sexta vez ela vai conseguir caminhar. E assim somos nós, crianças espirituais. Nós damos o primeiro passo, muitas vezes caímos. Damos o segundo passo, caímos novamente. Damos o terceiro passo, caímos novamente. Ao quinto, sexto passo nós caminhamos e conseguimos evoluir. E para isso nós temos o acompanhamento e a ajuda dos nossos irmãos, tanto os aqui encarnados quanto os que estão na espiritualidade, nos pegando pela mão, nos conduzindo, nos levando, nos mostrando o caminho. Que sejamos nós também um mostrador de caminho, possamos idealizar um momento de um mundo diferente e com isto agir para que esse mundo diferente aconteça. Muitas vezes nós ficamos com esse mundo idealizado apenas na ideia. Nós precisamos transformar esse mundo idealizado em atitudes. Essas atitudes partem de cada um de nós, partem do nosso coração, partem da diferença que nós podemos fazer em nós, por consequência na sociedade.
Nós não vamos mudar os outros, nós vamos nos mudar para que a sociedade seja melhor. Então a nossa atitude de visualizar a humanidade, de enxergar um irmão e poder ajudá-lo, ou de nos enxergarmos necessitados e pedirmos ajuda, tendo aquela humildade e a boa fé que o Cristo falou, com os nossos corações humildes e com a nossa boa fé, poder pedir ajuda, também é muito importante. É entender que nós precisamos de ajuda e pedir para os nossos irmãos um apoio, um acolhimento, um carinho. E com isso, crescermos e podermos ajudar outras pessoas. Esse é o ciclo que vai fazer a modificação. Eu necessito, eu peço, eu sou ajudado. Eu entendo, eu me preparo, eu ajudo. Eu necessito, eu peço, eu sou ajudado. Eu entendo, eu me preparo, eu ajudo. Essa sequência, esse fluxo que não para e vai girando como o nosso universo está girando, vai acolhendo a todos os humanos aqui encarnados e também aos humanos desencarnados. Esse apoio é muito necessário para cada um de nós. Nós somos a individualidade pertencentes a um todo. Quando trabalharmos a individualidade para que contribua com o todo, nós vamos ter esse momento de apoio mútuo criado no nosso planeta, aqui na nossa sociedade. Mas é devagarinho, é um passinho por vez, como a criancinha lá que está aprendendo a caminhar, e nós estamos aprendendo, é hoje sendo um pouquinho melhor que ontem, amanhã sendo um pouquinho melhor que hoje, e assim sucessivamente. Então vamos tentar abrir o nosso coração, vamos tentar nos conectar com essa espiritualidade, com esse amor. Então vamos tentar fazer com que todo esse egrégor, essa energia maravilhosa se transforme em energia para o nosso mundo. Depois de nos conectarmos, depois de estarmos preparados, depois de estarmos conscientes disso, vamos pegar tudo isso e transformar em atitudes. Atitudes que possam prosperar para o nosso universo, que possam prosperar para os nossos irmãos, que possam prosperar para os nossos amigos, que possam prosperar para aqueles que não conhecemos ainda. Porque sim, nós vamos atingir aqueles que estão próximos, em primeiro lugar, e muito provavelmente depois aqueles que nós ainda não conhecemos por uma circunstância de vida, que nós passaremos a conhecer, nos integrar e ajudar. Então que essa mensagem do Cristo, essa mensagem do nosso Mestre Jesus, de que os de bom coração, de boa fé, estão preparados para ouvir a palavra, possa tocar o nosso coração, para que nós possamos ouvir a palavra, entender o que o nosso Mestre nos ensinou e colocar em prática na nossa vida. E assim, depois de entender, de assimilar, de estar preparado com esse entendimento todo, jogar isso de volta para o universo, nós aí apoiando, nós ajudando, nós sendo o esteio que outros humanos precisam. Obviamente nós vamos retornar e vamos precisar de novo. E o ciclo está formado. Vou precisando, me preparando e ajudando. Me precisando, me preparando e ajudando. Que possamos então iniciar essa transformação que o nosso universo clama, deseja e, acima de tudo, vem demonstrando que é capaz de fazer. Paz e luz a todos.